Meus queridos, eu quero orar com você, eu quero unir nesse momento a minha fé juntamente com a tua fé. Eu quero, antes de orar, eu quero deixar uma palavra de reflexão para o teu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, o teu versículo 1 diz assim: Eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Querido, todas as pessoas que vivem nesse mundo que Deus criou com o poder da tua palavra, necessitam e precisam de uma resposta de Deus. Anseiam ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. E existem momentos na nossas vidas que todos nós fazemos interrogações. Na cabeça de qualquer ser humano existe um ponto de interrogação. E nós precisamos entender uma coisa muito séria dentro desse contexto. Existe, meus queridos irmãos, resposta que muitas vezes nós buscamos para a nossa vida, que talvez Deus não queira nos dar naquele exato momento. Mas isso não significa que Deus não nos ama, isso não significa que Deus ele não quer nos responder. Mas isso implica vos dizer que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é absoluta. E quando um ser humano, muitas vezes, ora a Deus e não obtém a resposta que ele está buscando, que ele espera receber, ele precisa entender dois pontos principais. Primeiro, se é a vontade de Deus eu viver ou eu ter a resposta que eu estou precisando, ou se não, ou não é. Porque quando nós, querido, muitas vezes buscamos uma resposta para a nossa vida sem consultar a Deus e chegar ao ponto de entendermos que é da vontade de Deus termos aquela resposta ou vivemos aquilo que queremos viver, que almejamos viver, nós muitas vezes vamos começar a sofrer quando nós não entendemos isso. Vamos começar a murmurar quando nós começamos a buscar respostas, muitas vezes a resposta não vem, e sem buscar ou procurarmos entender porque Deus não nos deu a resposta, porque Deus não permitiu tais coisas acontecer na nossa vida. E em segundo lugar, existem pessoas que estão buscando resposta, existem pessoas, meus queridos irmãos, que estão buscando uma saída para coisas da tua vida sem fazer uma análise da tua vida. E quando nós olhamos aqui dentro desse contexto, nós vamos entender. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, existe resposta que nós não vamos ter porque não é a vontade de Deus que vivamos ou que tenhamos tal respostas.
para a nossa vida. E em segundo lugar, existe resposta que não temos na nossa vida, é porque nós, muitas vezes, não paramos para fazer certo, ou, em outras palavras, fazer análise da nossa vida, como está a nossa vida, como estamos vivendo diante de Deus. Será que a maneira que eu estou vivendo é uma maneira correta, é uma maneira que está agradando a Deus, é uma maneira que Deus, Ele olha para a gente e se orgulha da nossa pessoa? Observa dentro desse capítulo 59, palavra do Senhor a Israel. O texto, ele é muito rico em nos revelar com profundidade as palavras do Deus eterno. Deus usando o profeta messiânico, o profeta Isaías, dizendo: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, Deus ele sendo claro, Deus ele sendo direto para Israel através do profeta Isaías, dizendo: olha, a minha mão a todo tempo está estendida. Em outras palavras, Deus estava também dizendo: olha, nem tão pouco o meu ouvido, a segundo ou a minutos, ele esteve tampado, mas ele esteve aguçado. Ou seja, em outras palavras, Deus ele ouve a todos. Mas mesmo Deus ouvindo a todos, seja bom ou seja ruim, isso não significa que Deus vai dar resposta para todos. Isso não significa que Deus vai trazer a resposta para todos que a ele o clama. Então observa que em segundo ponto aqui da nossa palavra de reflexão, nós devemos entender, querido, que existe momento que as coisas se travam na nossa vida, que as nossas petições não são atendidas. Não estou dizendo que não seja ouvida, porque Deus ouve tudo e todos. Mas atender está, primeiro, como eu disse para vocês, em primeiro lugar, está em nós entendermos que essa é a vontade de Deus, ou se não é a vontade de Deus. Que existe resposta que vamos buscar, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E em segundo lugar, nós devemos entender que muitas vezes nós choramos por milagre, nós buscamos por resposta e não temos a resposta, e nós começamos até mesmo a ficar sem entender, porque muitas vezes nós clamamos, buscamos resposta e a resposta não vem. E o texto está aqui nos mostrando o porquê. Por causa das vezes das nossas iniquidades, dos nossos pecados não confessados, dos nossos erros não abandonados. Mas a Bíblia nos mostra, através do apóstolo Pedro, que quando nós se humilhamos debaixo das mãos do nosso Deus, no tempo exato, Ele nos exalta. O que eu quero te ensinar, te mostrar através dessa palavra, existem bênçãos que estão acumuladas na nossa vida, que às vezes nós encobrimos, muitas vezes nós deixamos de confessar os nossos erros, os nossos pecados, para viver uma vida conforme o que a gente acha que deve ser, para viver conforme o que a gente pensa que é, e não queremos sujeitar a vontade de Deus. E quando nós, querido, não sujeitamos a vontade de Deus, nós vamos buscar por resposta e resposta não vai chegar. Nós vamos buscar por milagre e milagre não vai chegar. Nós devemos entender dois pontos aqui muito importantes. Primeiro, existe resposta que não temos, que buscamos e não temos, é porque não é a vontade de Deus que tenhamos tal resposta. Mas isso não significa que Deus não nos ama. E em outro lugar,
em segundo ponto, existe, querido, muitas vezes resposta que buscamos, orações que fazemos e não são respondidas, talvez por causa da vida, não vou dizer talvez, mas vou afirmar com toda certeza, por causa da nossa vida dupla, por causa da nossa vida dupla, nossa vida de pecado, nossa vida de erro, nossa vida de engano, nossa vida de mentira, nossa vida de lascívia, nossa vida de iniquidade. Viver uma vida de iniquidade, viver uma vida de pecado, viver uma vida de erro, uma vida de mentira, é clamar e não ser ouvido. É buscar resposta e nunca ter resposta. É buscar um milagre e nunca receber um milagre. No mundo que nós estamos vivendo, nós estamos deparando com pessoas que querem milagre, mas não querem parar de mentir, não querem parar de prostituir, não querem parar de adulterar, não querem parar de dar um trago no baseado, não querem parar de meter a cara na cerveja, na cachaça. Existem pessoas que querem resposta da parte de Deus, mas não querem parar de dar calote nos outros. Existem pessoas que querem ter resposta, mas não querem parar de viver uma vida de iniquidade. E estão querendo entender porque oram, porque jejuam, porque buscam a Deus. E parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está nem aí para ele. E a resposta está aqui, nesse texto que nós, queridos, acabamos de ler. O Senhor dizendo para toda a congregação de Israel: as minhas mãos não estão encolhidas, ou seja, todo o tempo ela está estendida. Os meus ouvidos não estão tampados, a todo momento meus ouvidos estão abertos. É Deus dizendo: olha, Isaías, diga para ele que a minha mão está a todo tempo estendida para abençoar. A todo tempo meus ouvidos estão aguçados, ouvindo. Mas isso não significa que ao eu ouvir a oração deles, ao eu ouvir a petição deles, eu vou abençoar. Ou seja, Deus dizendo, diga para eles, Isaías, que eles precisam tomar uma postura. E qual é a postura que Deus estava esperando de Israel? É que eles parassem de viver uma vida de iniquidade. É que eles deixassem de viver uma vida de pecado. Porque quando eles tomassem essa atitude, voltassem para Deus, deixassem de viver uma vida de pecado, de iniquidade, Deus não só iria ouvir as orações deles, mas também iria trazer a resposta que eles precisavam para a vida deles. Aqui então está, querido, a resposta, ou seja, a palavra que você precisava ouvir. Não é o que você queria ouvir, mas a palavra que eu e você, nós, precisávamos ouvir. Em primeiro lugar, nós aprendemos que existe resposta que vamos buscar ter e não vamos ter, porque essa não é a vontade de Deus. Essa talvez não seja o querer de Deus para a nossa vida. Mas em segundo lugar, existe resposta que buscamos e nunca vamos ter, enquanto não se convertemos do nosso mau caminho, enquanto não reconhecemos as nossas iniquidades e voltarmos para Deus. Quando, em primeiro lugar, nós entendemos que não tivemos tal resposta porque não era a vontade de Deus, nós seremos bem felizes. Nós vamos parar de murmurar. Nós vamos parar de querer pegar Deus, colocar Deus em uma parede e dizer por que não houve resposta, por que não aconteceu. Em segundo lugar, quando nós se conscientizarmos do nosso erro, em segundo lugar, quando nós se conscientizarmos do nosso pecado, da vida dupla que vivemos, de erro, de mentira, de idolatria, de engano, o céu se abrirá sobre a nossa vida. A resposta de Deus, ela vai chegar. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, a tua família. Queridos, eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, a falar com Deus em oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito ter os efeitos. Ore a Deus comigo nesse momento. Bondoso Deus,
amigo, companheiro. Senhor que habita no alto e sublime trono. Nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Eu venho a Ti nesta hora pedir perdão por todos os pecados, todas as falhas, todas as iniquidades. Senhor, que nos faz viver tão distante dos céus e da Tua presença. Ó Deus de toda a glória, Deus de todo o poder, só o Senhor, através do Teu sangue, pode nos purificar, pode nos limpar. Só o Senhor, através do Teu sangue, pode, ó Deus, nos levantar a viver uma vida de perfeição, uma vida de novidade diante do Senhor. Ó Deus, eu apresento nesta hora a minha casa, a minha esposa, as minhas filhas, meus pais, meus primos. Eu te apresento, Senhor Jesus, esse querido internauta que está do outro lado, Senhor, na tua casa, alguns no teu setor de trabalho. Senhor, eu te apresento esse taxista, Senhor, que está circulando em plena esta madrugada. Ó Deus, esse motorista de aplicativo, eu te apresento, Senhor, nesta hora esse motoboy. Eu te apresento, ó Deus, esta pessoa que está viajando pelos ares, pelos rios. Ó Deus, viajando pelos mares. Senhor, quantas vidas que estão sendo alvo, Senhor, do inimigo, alvo de Satanás. Ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos. Eu sei que as tuas mãos, ela está estendida para guardar, ó Deus, para abençoar, para proteger. Senhor Deus, que tu possa alcançar cada vida que neste momento, Senhor Deus, está orando comigo, Senhor. Vidas que oram comigo, Senhor, nos lugares tão distantes, Senhor. Ó Deus, pessoas que estão orando comigo em outra parte do mundo, Senhor. Em lugares, meu Deus, que eu ainda não pus os meus pés, mas que nesse momento está chegando agora o som, Senhor, através desse aplicativo Facebook. E aonde estiver chegando, Senhor, essa transmissão, que chegue a vida, meu Deus. Que chegue o milagre, que chegue a libertação. Esta vida, Senhor, que está prestes a desistir, parar no meio do caminho, jogar tudo para o alto. Que o Senhor possa entrar nesta casa, meu Deus. Libertar os oprimidos. Transformar, meu Deus, esta vida, Senhor, que está sendo massacrada, atribulada por uma força diabólica. Senhor, repreenda toda ação do diabo, meu Deus. Esta pessoa que não tem mais paz, não tem alegria, não tem mais contentamento. Esta pessoa, Senhor, que tem sido, ó Pai, perseguido, talvez, Senhor, por uma enfermidade, sendo perseguido, Senhor, meu Deus, pelos criminosos. Senhor, dê o livramento a esta vida. Senhor, que tu possa estar proporcionando vida, proporcionando, Senhor, o livramento. Senhor, visite esta pessoa que está angustiada, meu Pai. Essa pessoa que está aflita, desesperada, desesperado, Senhor. Essa pessoa que está, meu Deus, enfrentando um momento sombrio, um momento de luto pela perca de alguém da tua família. Ó Deus, eu te apresento agora.
essa pessoa que está desempregado, Deus, desempregada. Senhor, entra nesta situação. Essa pessoa que não tem o que comer, meu Deus. Senhor, esta pessoa, esta mãe que está em choro, está em planto, porque ouve o teu filho, teu bebê, pedindo comida e não tem o que lhe dar. Ó, meu Deus e Pai, Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da providência, como Tu proveu, meu Pai, na vida de tantas pessoas no passado, venha prover agora na vida desta pessoa, Senhor, desta mamãe que está pedindo a misericórdia do Senhor, meu Pai. Senhor, ajuda cada pessoa que está orando com tanta fé, orando com tanto entusiasmo, orando com propósito no teu coração. Senhor, essa pessoa que está enferma, meu Pai, sofrendo com a diabetes descontrolada, ó Deus, coloca agora a tua mão, meu Deus, para controlar essa glicose. Coloca a tua mão, Senhor, para tocar nos rins, tocar na bexiga, tocar em cada célula do corpo desta pessoa. Senhor, Tu és poderoso para agir, Tu és poderoso para fazer o milagre acontecer. Senhor, não desampare esta pessoa que está orando comigo agora, esta pessoa que chora, meu Deus, pedindo por um milagre. Pai, visita esta pessoa, meu Pai, que está hospitalizada, essa pessoa que está, meu Deus, com uma consulta médica marcada. O médico, Senhor, está assustando, dizendo que não tem mais cura, que não tem mais jeito, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para agir. O Senhor é poderoso para dar vitória, meu Pai. Senhor, visita mesmo, visita esta pessoa que está precisando do sorriso retornar para o teu rosto. Seja com esta vida, garanta a vitória no nome de Jesus.